Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, papai, por estarmos reunidos, Pedrinhas, neste lugar, papai, que tu preparaste. É verdade. Somos gratos a ti por tudo, papai. Abençoa cada irmãozinho, cada irmãzinha. Sim, papai. Que eles possam crescer em graça e conhecimento diante de dos homens. Sim, papai. Até que alcancemos todos, papai, o pleno conhecimento da verdade. É verdade. Somos gratos a ti, papai, pelo investimento que tem feito no teu exército. Gratidão, papai. Somos gratos, papai. Toda palavra que tem saído da tua boca, papai. Gratidão eterna. Abençoa cada irmãozinho Sim, que veio, deixando tudo para trás. sim, papai. Que não tenha absolutamente nenhuma necessidade, papai. Todas venham a ser supridas neste lugar. Lugar que tu preparaste, papai. Sim, papai. Emprego, moradia, alimentação, comunhão, Sim, papai. alimento celestial. Sim, papai. Tudo, papai, será suprido neste lugar. É o lugar que tu preparaste, papai. Muito grato, papai, por cuidar de nós. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, papai. Gratidão. Amados irmãos, hoje, dia 18 de maio de 2022, a gente já conta os dias, né? A gente está contando os dias. A gente está contando os dias para alcançar a sabedoria, né? É verdade. Então, quando fala no Salmo 90, que ali Macha, ele fala: ensina-me, ensina-me a contar os meus dias. Quer dizer, os dias nossos, os dias de Filadélfia, porque Macha faz parte de Filadélfia. Macha faz parte de Filadélfia. Então ensina a contar os meus dias, até eu alcançar coração sábio, né? Então, irmãos, essa sabedoria que vem no final dos tempos. Gratidão. Nós tivemos na última reunião a palavra que o Pai nos deu a respeito da perfeição. Irmã Liriamar trouxe para nós ali em 1 Coríntios, se eu não me engano. 1 Coríntios 13. Ele trouxe e falou assim: até que venha. Vamos abrir? Vamos. 1 Coríntios 13. Passagem muito forte. A palavra fala que o Pai, ele está buscando levar muitos filhos. Isso está em Hebreus 2. Por quê? Porque os filhos primeiros já alcançaram, né? Aqueles 5 ali, já alcançaram o quê? A perfeição. E agora ele quer levar um outro grupo a alcançar a perfeição. Um outro grupo. Por isso que ele fala, ele quer levar muitos. Em Hebreus 2 nós vamos ver lá. Ele quer levar muitos filhos à perfeição através do sofrimento. Então, ele já levou um grupo. Agora ele está querendo levar um outro grupo, também de primogênitos. Por isso que é Assembleia de Primogênitos. Por isso faz uma distinção daqueles que já alcançaram, daqueles que estão alcançando. Entenderam? Então, nós vamos abrir 1 Coríntios 13. Olha só. Quando ele fala assim, 1 Coríntios 13,
versículo 9. Diz assim, ó: pois o nosso conhecimento é limitado. Shaul Paulo falando, tá certo? Shaul Paulo falando naquele momento ali. Pois o nosso conhecimento é limitado. Pois o nosso conhecimento é limitado. Shaul Paulo falando. E limitada a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Ok? Aí ele fala, versículo 12: agora vemos em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Ou seja, quando chegar a perfeição, veremos face a face. Entendeu? Entenderam? Sim. Porque faz o link com aquele que é face ideal. Quando chegar aquele que é perfeito, aí veremos face a face. Ok? Ele está fazendo uma profecia para o final dos tempos. Aí ele continua: agora, meu conhecimento, e ele reconhece isso, é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, porém, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. E a maior delas, porém, é o amor. Fazendo link com a igreja Filadélfia, que significa amor entre irmãos. Amor entre irmãos, ok? Então, quando ele está falando assim, quando chegar o perfeito, veremos face a face. Fazendo link com aquele que é face ideal. Tá tudo bem aqui? Sim. Aí nós vamos pegar a passagem de 1 Reis, que fala dos rapazinhos. Segundo Reis. É 2 Reis, né? É. Então vamos lá. Segundo Reis 2:23. Segundo Reis 2:23. Segundo Reis 2:23. Diz assim, ó: de lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: sobe careca, sobe careca. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou no nome de Al. Então saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 deles. Aí fazendo um link, nós já vimos os 42 em Apocalipse, aqueles que são levados para a tribulação. Por quê? Porque a palavra fala que foi dado para o antimachia 42 meses para agir, ok? Fazendo o link, esses rapazinhos, eles são levados para a tribulação. O que tem a ver isso com outro texto? Irmã Diene, que nem veio me abraçar hoje. Tava com vergonha, minha irmã? Tadinha. Vai. Por quê, minha irmã? O que tem a ver esse texto? Esse texto que nós lemos. Com esse de 1 Coríntios que nós lemos. Qual a conexão que você vê desses dois textos? Hã? O que você acha, irmão Alisson? Quando é uma face de algo, aqui tá. A conexão dos dois textos. O que liga um texto com o outro? Irmão Alberto aí? Não, né? Quem que é? Olha aí primeiro, irmão. Você tem que olhar quem que é que chegou. Antes de abrir. Irmão Alberto aí? Não, né? Então, irmãos,
Vamos lá, qual que é a conexão? Quem que vai tentar decifrar isso aqui? Pode ser graduado também. É a boca de blasfêmia. Hã? A boca de blasfêmia, que blasfemar, ele vai pagar. Esse aqui de É, Reis com nó- nó- Apocalipse 12? Nós fizemos 1 Coríntios 13, nós lemos agora, Ah, tá. com esse texto. Qual que é? Irmã Débora. Como fala em 1 Coríntios, no versículo 11 fala: quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Esses de 2 Reis 2 agem como crianças, pessoas imaturas. Isso, e é chamado de rapazinho. É chamado de rapazinho porque ainda é uma criança. Entendeu? Por isso que está fazendo a conexão com esse texto. Quando eu era criança, agia como criança. Quando, você já viu na rua? Eu me lembro bem claramente isso. Na rua. A criança que zombava das pessoas, gozava o velho, o idoso que está passando, quem caía, arrachava o bico. Isso é coisa de quê? Coisa de criança. Falar, zombar do profeta porque ele é careca, é uma coisa de criança. Está conectando os dois textos aqui. A conexão dos dois textos está falando de rapazinho que age como criança. Porque aqui Paulo está falando, quando eu era criança, agia como criança. Mas agora que eu sou adulto, eu deixei as coisas de criança para trás. Mas está fazendo a conexão com aqueles que seriam adultos, mas agindo como crianças, ok? Vocês entenderam? Sim. Então tá. Então vamos lá. Aqui ele está falando, quando viesse aquele que é perfeito. Quando viesse aquele que é perfeito. Aí ele fala, o meu conhecimento que hoje é limitado, quando vier aquele que é perfeito, ele vai me esclarecer o que falta para eu entender. Hoje eu vejo como um espelho, numa época que não tinha empresa para fazer espelho, era um metal polido, então você via sua imagem deturpada, muitas vezes toda tremida. E ele falando isso na época que o espelho era imperfeito. E ele falando, mas quando vier a perfeição, eu vou ver, inclusive pela face dele, como eu sou visto por ele. Entenderam? Porque ele é face ideal. E como um espelho, eu vou me ver nele. Por que eu vou me ver nele, irmão Isalino? Por que Shaul está falando, eu vou me ver nele? Porque por causa da semelhança, né? Porque ele é o meu pai. Ele é o meu pai, porque ele fala de face. Ele entendeu que são os dois que fizeram o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A face direita e a face esquerda. Quando vier aquele, porque papai já tinha vindo, agora teria que vir a outra face, representação das duas, as duas que são machucadas, como face direita e face esquerda da rocha que dá água. Bateu-se 2 vezes na rocha. Bateu na primeira vez e na segunda vez, pedindo água. Pedindo água. A segunda não era para ser batida, a segunda era para ser pedida. Então ele está falando e usando a sabedoria do sábio para dizer, olha, quando vier aquele que é perfeito, hoje eu enxergo de maneira o quê? Confusa. Mas quando vier aquele, eu vou ser visto nele. Por quê? Porque eu vendo ele, eu me vejo, porque ele é meu pai. Ele que me fez, entendeu? Falamos a mesma língua. Ele me fez, eu me vejo nele. E a gente já viu isso naquilo que eu falei com os irmãos, que Micael, ele é o pai de Shaul Paulo. É a representação de José
teve um filho no Egito, Manassés, que herdou herança na condição de cabeça de tribo. Muito forte. E tá isso presente em Apocalipse 7. Ali você vê José e vê Manassés. Entenderam? Então, ele está falando, quando eu ver este que é perfeito, eu vou me ver como um espelho. Eu vou me ver porque ele é meu pai. Entenderam? Sim. Assim seja. Aí, é isso, ele está fazendo a conexão agora, quando eu era criança, com aquele texto. O papai está fazendo essa conexão. E aquela conexão são aqueles que saíram da mulher, por isso que fala, aqueles rapazinhos saíram da cidade. E eu já falei com vocês ali a conexão daquele texto, falando, saiu de Babilônia. Saíram de Babilônia. Faz um link com Apocalipse 12. O resto dos descendentes da mulher. O resto das descendentes da mulher que guardam o mandamento e observam o testemunho de Yahshua. Antes, eles não observavam o testemunho de Yahshua, mas depois que acontecer o arrebatamento, aí eles vão observar não só o testemunho, como também o ensino. Vocês estão entendendo? Porque faz um link com Apocalipse 3. Está falando assim, ao mensageiro de Sardes. Falando assim, observa-o. Vamos lá? Apocalipse 3. Essa passagem foi muito bem explicada pelo irmão Alberto. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Presta atenção, irmãos. Olha só. Quando você acha que já entendeu tudo, papai abre mais o entendimento. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Al e as 7 estrelas. Olha só, conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante e consolida o resto, fazendo um link com o resto dos descendentes da mulher de Apocalipse 12, que está para morrer. Pois não achei, olha aqui a conexão do texto, não achei perfeita a tua conduta. Por isso que ele está apontando agora para o mensageiro de Filadélfia e fala, olha e aprende com aquele que é perfeito. Olha para aquele que é perfeito e aprende com ele. Entenderam? Fazendo o link com Shaul Paulo. Quando vier aquele que é perfeito, aí vamos entender e ter o conhecimento realmente das coisas. Porque Shaul Paulo, ele fala, o meu conhecimento é limitado e a minha profecia é limitada. Entendeu? Mas quando vier aquele que é perfeito, aí eu vou me ver. Por que ele vai se ver no espelho? Porque é pai dele. Entenderam? O pai dele é perfeito. E aqui está falando de Micael, que é uma das faces de Ial. E é aquele que faz parte dos 7 espíritos de Ial, os primeiros a alcançar a perfeição. Por isso que faz um link como o irmão André trouxe em Hebreus 12. Vocês chegaram agora aonde? No monte de Ial, né? Há milhões de anjos reunidos em festa. A assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão inscritos no céu, fazendo o link com Daniel 12:1, falando assim, olha, levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto aos filhos do seu povo, será um tempo de tribulação como nunca houve,
mas naquele tempo teu povo escapará. Isto é, aqueles que estão inscritos no livro. Viu a conexão lá que está falando de Hebreus, que fala assim, a Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. E os espíritos que alcançaram a perfeição. É muito lindo. Viu? Nossa. Aí, voltando para Apocalipse 3. Quando voltou para Apocalipse 3, versículo 2, quando pegamos Apocalipse 3, 2, diz, torna vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta. Não achei perfeita a tua conduta diante do meu Ial. Aí no versículo 3 ele fala, lembra-te, portanto, lembra-te. Sabe por que ele fala lembra-te? Por quê? Porque quando ele acordar, já foi, já passou, como um relâmpago que relampeja de uma extremidade à outra do céu. Já passou. Quando ele der conta, já foram embora. Por isso ele fala, lembra-te, porque já foram embora. E ele pega e fala aqui no versículo 3, lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, observa-o, ou seja, observa-o, aquele que é perfeito, porque eu não tenho encontrado a tua conduta perfeita diante de meu Ial. Observa aquele que é perfeito. Tremendo demais. Apontando para o mensageiro de Filadélfia. Tá claro ou tem dúvida? Muito claro. Viu a conexão dos textos? Por isso, ele está falando, estes aqui estão brincando como criança, falando como criança, agindo como criança, marcando data como criança, não entendendo, agindo como uma criança, um rapazinho, que não está entendendo nada, como uma brincadeira de criança, achando que é isso, marcou data, todo mundo ali faz jejum e vai todo mundo ser salvo. Ó, vai para o céu do jeito que tá, de qualquer jeito, vai bagunçado, vai adulterando, vai se prostituindo, vai fermentado, vai com o evangelho de João, vai com o evangelho de Marcos, vai com o evangelho de Mateus, vai de qualquer jeito. Não é assim? Não é mesmo. Não é? Eles falam que tem o DNA de alma. Qual que é? O entendimento, irmãos, não entende. Por quê? Porque o DNA que está escondido no DNA do homem é o DNA da serpente. Por quê que é da serpente? Porque quando se destruiu a criação, Noema era descendente de Caim. E Noé era descendente de Adão. Portanto, não existia outra mulher para Noé. Todos os filhos, Sem, Cã e Jafé, receberam herança de Noema. E assim proliferou para o restante das criaturas, que ficou com um DNA escondido da serpente. E é por isso que os israelitas, eles tinham que ficar unindo entre eles. Para quê? Para tentar purificar esse DNA. E não podia se misturar com outros povos que corriam um risco sério de quê? O DNA se manifestar. Nós vemos isso
no exemplo dos 12 tribos. As 12 tribos. As 12 tribos. Quando nós pegamos a tribo de Dan, Dan era filho de qual serva? Bila. Ou Bala. E Bala era serva de quem? De Raquel. E ela era uma estrangeira. Ela não era uma mulher ali da parentela de Abraão. E o que acontece? Aí já nasceu um filho da serpente. Por isso que na bênção, Gênesis 49 fala: Dan, tu és uma serpente na beira do caminho, esperando o cavaleiro passar com seu cavalo para dar bote no pé do cavalo e fazer cair o cavaleiro. E é por isso que a necessidade desse corpo ele ser substituído. É uma necessidade. Por quê? Porque se não for substituído, ele vai continuar gerando esses seres que são abomináveis, que não se converte. Entenderam? Não se converte. E nós vemos isso, que aqueles mesmos que não receberam a marca vão ficar no milênio. Mas na medida que eles vão se ligando, começa a gerar de novo o quê? Filho da serpente. Para no final, uma batalha acontecer, essa batalha ser destruído, essa descendência de novo. Até chegar o momento do tribunal, na realidade o juiz, vamos falar juiz do trono branco, para que toda criatura possa ser ali, receber um novo corpo. Aquele que não tem jeito, vai para o lago de fogo. E aquele que está inscrito no livro da vida do Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, esse vai receber o corpo de anjo, o corpo glorificado. Aí se extinguiu toda a possibilidade de filho da serpente reerguer na terra. Por quê? Porque o antimachia, o falso profeta, os principados e potestades lançados no lago de fogo e todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida, lançados no lago de fogo, e aqueles que estão inscritos no livro da vida receber um novo corpo. Agora já não tem mais DNA da serpente. Tive que explicar isso tudo aqui porque a irmã Adriana falou. E muitos, para que entendam isso. E o que eles ensinam? Ensina que o corpo humano falho, pecador, tem um DNA de Iau. Ou seja, em outras palavras, querendo dizer que Iau é pecador. Pode dizer que eles estão salvos por causa disso. Pelo teu DNA, por isso que eles vão subir arrebatados sem saber de nada. Eu não sei se é isso que eles pensam não, sabe, irmã? Porque senão eles pensariam que todos seriam salvos, né? E eles sabem que eles não são. Eles acham que eles são salvos porque eles sabem o nome de Iau e Yaush. É isso que eles acham. Que é por saber o nome de Iau e Yaush que eles vão ser salvos. Só isso que é o requisito, né? Como se isso fosse já a solução para tudo, né? Pode fazer bagunça, do jeito que for. Desde que saiba o nome verdadeiro, tá tudo bem. Aí que você entra naquela condição. E faltou temor, então, ao nome de Iau e Yaush, né? Porque para aquele que profere esses nomes sagrados, se exige dele o quê? Santidade. Exige dele santidade. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, quando nós vimos aqui, irmãos, nós vimos que aquele que Shaul Paulo está referindo viria no final dos tempos. Ok? Ele viria no final dos tempos. Eu queria fazer essa abordagem porque isso foi colocado no canal Ensinos de Iau e Yaush. E foi tão
lindo, maravilhoso a conexão que os irmãos fizeram, para ficar bem claro para todos, porque eu sei que não são todos que conseguem acompanhar o grupo na sua integridade, porque é difícil mesmo, muita mensagem. Então eu preciso trazer isso, capturar lá e trazer para entendimento de todos. Por que está usando o termo conheço a tua conduta? Que a conduta dele não é perfeita. Então olha para aquele que é perfeito e aprende com ele. Ok? Viu a conexão dos textos? Ok? E aqueles são rapazinhos. Esses de Sardes são rapazinhos, são crianças. Age como criança, pensa como criança, achando que Yao é criança. Entendeu? Achando que Yao é uma criança igual eles. Achar que pega e vai achar a data do arrebatamento e vai ser tudo resumido nisso. Então, por isso que está falando já com o mensageiro. Observa, lembra, observa, segue, orientado pelo ensino e o testemunho que ele deu. Ok? Vamos lá. Outra esclarecimento que eu queria trazer para os irmãos, porque a escritura ela faz as conexões do texto. Por quê? Porque isso é o segredo. Esse é o desvendar o segredo. E quando nós pegamos, irmãos, a palavra, vamos abrir em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Eu prometi, eu vou cumprir. Ó. Apocalipse capítulo 4. Versículo 1. Depois disso tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta, disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois dessa, viu? Esse que fala como trombeta, ele anuncia o Apocalipse. Aquele que fala como trombeta anuncia o Apocalipse. Aí ele chega e ele vai contar alguns segredos para Yaohana. Ele chega aqui no versículo 5, Apocalipse 4, versículo 5, e fala assim: do trono, olha aqui, do trono, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Quer dizer, o trono, ele é vivo. O trono é vivo. Ele fala, sai vozes, né? Vozes porque os quatro seres falam, em separado ou em conjunto. Os quatro seres falam. Então do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Nós já vimos que são os filhos de Alcha, que são 7 espíritos de Al, que nós já vimos que fala em Romanos 11, 19. É 11? Romanos 11, 19, enxertado. Enxertado. Paulo falando assim: se alguns ramos foram arrancados para que eu fosse enxertado no candelabro. Por quê? Porque entra na condição de filho de Micael. Eu já falei isso para vocês. Filho de Micael. Ele foi enxertado. Aí, por que é filho de Micael? Porque Micael, ele é o ancião da igreja. E os que são da igreja são seus filhos. Por quê? É a representação, irmãos. É a representação daquele que cuida do templo. Aquele que cuida do templo, ele faz o quê? Ele administra os seus filhos no serviço do templo. E quando nós pegamos em 1 Timóteo capítulo 3, fala que a casa de Ial é a igreja. Então, se a igreja é a casa de Ial, os filhos daquele que cuida da casa podem servir no templo. Exemplo de Arão. Somente os filhos de Arão podiam servir como sacerdotes no templo. Tremendo. Ok? Então tá. Voltando aqui.
Apocalipse 4:5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são 7 espíritos de alma. Ótimo, isso aqui você já sabe. Agora, no versículo 6 está um segredo. Fala assim: à frente do trono havia como um mar vítreo, semelhante ao cristal. Faz um link com o quê? Os seres que foram criados na água. Isso está em Gênesis, capítulo 1. No 5º dia, Iau fez com que os seres da água proliferassem de forma tremendamente grande. E as águas borbulhavam com esses seres. Entenderam? Então tá. Aí vamos lá. À frente do trono havia como um mar vítreo, semelhante ao cristal. Agora entra aqui, ó. No meio do trono. Você vai grifar. No meio do trono. Vamos grifar aqui. No meio do trono. No meio do trono. E ao redor estavam 4 viventes. Quando fala 4 viventes, está falando um querubim. No meio do trono, e ao redor estavam os 4 viventes. Ok? É um querubim. Qual querubim fiel? Gabriel. Então, dos príncipes dos querubins, por quê? Porque os querubins também é a semelhança, né, dos filhos de Aush. Então, tem os príncipes. Por isso que é chamado em Efésios 6 como principados. São príncipes. E esses príncipes são tronos. E você tem as hierarquias, que é referida como cavalos e carros. Carros e cavalos, ok? Mostrando uma hierarquia, tá? Tranquilo. Eu queria só que você grifasse no meio do trono. Tá bom? E tá apontando para um querubim fiel. Qual? Gabriel. Ok, joia. Agora nós vamos lá em Gênesis 3. Mas você vai deixar marcado essa passagem, que nós vamos voltar. Gênesis 3. Está conectando o último livro com o primeiro livro. Está conectando o último livro com o primeiro livro. Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 3:1. Gênesis 3:1. Aponta para um ser. A serpente era mais astuta de todos os animais dos campos que Iau tinha feito. Ela disse à mulher. Ela disse à mulher. Então, ela disse à mulher. Então Iau disse: vós não podeis comer de todas as aves do jardim? Ele está perguntando para a mulher. Iau disse que você não pode comer de todas as aves do jardim? Aí a mulher fala assim: não. Ela falou que eu posso comer de todas, exceto uma. Vamos ver o que ela fala. A mulher, versículo 2, respondeu a serpente: nós podemos comer do fruto das árvores dos jardins, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não pode. Então, quando ele está falando aqui, ó, no meio, fazendo link com Apocalipse, no meio do trono, fazendo link com o quê? No meio do trono. Ou seja, ali está apontando que esse personagem, ele era trono. Nossa. Vocês estão entendendo? Sim. Esse personagem, ele era trono. Qual personagem?
Hã? Qual personagem? Lúcifer. Por quê? Por que, irmão Isalino, que é Emanuel? Antes de falar, tem que pensar. Porque daí, se eu perguntar por quê, tem que provar. Presta atenção. Quando falou a serpente é a mais esperta, faz um link com Apocalipse 12. Caiu a serpente, o dragão, a antiga serpente, está fazendo conexão. Então está falando que é quem? Lúcifer, Satanás. Porque está conectando os dois textos para mostrar para você quem é a serpente. A serpente é Lúcifer. Porque fala o dragão, a antiga serpente. Então a serpente que é o trono, o fruto do trono que é Emanuel. Entendeu? Ou seja, quem era o trono que era nos palácios de marfim? Irmã Débora. Quem era o trono antes nos palácios de marfim? Satanás. Satanás. Satanás, ele era o trono antes de cair. Ele era o trono. E papai Yalcha assentava nele. Papai Yalcha assentava nele. Faz a conexão com Isaías 14. Vamos lá? Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14. Vamos lá, Isaías 14. Esse texto aqui nós já exploramos ele bastante, né? Isaías 14. Olha só. Isaías 14, versículo 12. Hã? Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Todos acharam? Sim. Página 1276. Página 1276. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filha da aurora, como foste atirado à terra, fazendo um link com Apocalipse 12. Como foste atirado à terra, vencedor das nações. E, no entanto, dizias no teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Al, colocarei meu trono. Ele era trono. Ele era trono. É um link, irmão, que não vai te entregar a palavra de mão beijada, não. Você vai ter que ter o intérprete. Ok? Ali ele está fazendo o link com aquele que era trono e fosse tirado lá do lugar altíssimo e lançado por terra. Fazendo um link quando? Quando Micael vai com seu exército, vai guerrear com ele, vai lançar ele por terra. E ele se colocou ali, ele foi colocado na época como trono de Yalcha. Aí que tá. E quem assentava nesse trono? Irmão Isalino. Yalcha. E depois? Depois, Micael e Yalcha. Não, Yalcha e Micael. Micael, Aí que era a raiva dele. Quando ele pega e fala assim em Isaías 22, tirou ele da condição e falou assim, agora o administrador
vai sentar em você. E ele queria que o administrador prostrasse à presença dele. Se prostrasse à presença dele. Link de Mardoqueu, que aquele que era governador, como é que ele chamava? Amã. Queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele. E aí, o que foi feito? Falou assim, não, você que vai ser sentado por ele. Ele vai sentar sobre você. Vocês entenderam? Sim. Essa é a humilhação maior para ele. Entenderam? A humilhação maior para ele. E nisso aí ele rangia os dentes. Por isso que depois ele já não quer ser mais montado por ninguém. Depois que ele se torna rebelde, ele que quer montar. Por isso que fala daquele que vem o quê? O assolador, ele vem sobre as asas da abominação. As asas da abominação é o filho dele, Emanuel, e ele vem montado sobre Emanuel. Vem sobre a terra. Isso, irmãos, isso para vocês verem que aqueles que se exaltam são humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Entenderam? Gratidão? Isso aqui é só um pouquinho que eu queria mostrar para vocês, né? A conexão dos textos mostrando que Gabriel, ele não era o trono de Ial. Viu? Ele se tornou, porque foi sobreexaltado. Isso faz um link, irmãos, com Isaías. Isaías 22, vamos lá. Isaías 22. Isaías 22. Isaías 22. Isaías 22, versículo 17. Isaías 22, versículo 17. É um pouco na frente que nós estamos. Página 1286. Isaías 22, 17. Ele fala assim: mas Ial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará, te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Vai enviar para terreno espaçoso, a gente já fez o estudo. Significa terra. Terra. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos. Ou seja, com aqueles que você monta. Porque ele já não queria ser mais montaria. Ele queria montar. Viu? E ele não tem só um trono, não. Ele tem vários carros suntuosos que ele monta. Entenderam? Ok, irmãos? Ok. Então tá. Essa nós vamos encerrar aqui, mas era para trazer esclarecimento para vocês a respeito daquele que está no meio do jardim, que estava no meio do jardim, fazendo um link com o trono, ali com aquele que está no meio do trono, que fazendo um link que são dois seres de mesma espécie, um querubim desobediente e o outro um querubim obediente, ok? Bom, Oi. uma pergunta. Quando você diz aí, está lá no trono de Marfim ou na rebelião, isso seria uma descendência de implante de Satanás, por exemplo, até mesmo quando a pessoa, o ser humano é desobediente, essa possessão demoníaca muda na pessoa também, como no caso aí de Satanás em cima de Emanuel, ou teria alguma ligação com isso? Ah, com certeza que tem,
Porque, inclusive, você vê na própria macumbaria, eles usam o termo de cavalo. O cavalo, porque aquele espírito vem montar na pessoa, entendeu? Como cavalo, faz da pessoa um cavalo, entendeu? Você vendo já de ser aquela situação celestial, né? Você vê que os querubins, eles são carros e cavalos. Era para ser montado pelos filhos de Aush. Mas, no entanto, na rebelião, eles que querem montar nos filhos de Adão. Montar nos filhos de Adão. Entendeu? Entenderam, irmãos? Vamos lá. Arthur, Oi. Ezequiel 28, 28, ai gente, eu tô sem óculos, 28, 10, 10 não, 12, fala também sobre ele estar no jardim, ele estava lá no jardim. Faz o link, fazendo o link, Ezequiel 28, apontando ele que era lá a árvore, né? A árvore, fala assim, estavas no jardim de Ial, né? E se adornava com as pedras preciosas, né? Então, era modelo de perfeição, até que foi encontrada iniquidade, né? Então, você vê ali a representação, né? A representação. Vamos lá. A gente já trouxe o estudo lá atrás, irmãos, a respeito de o braço de Ial. Quem é o braço de Ial, irmão Vitor? Micael. E quem é a mão de Ial? Ialcha. Então, os irmãos se lembram. Quem é mão? A mão de Ial é? Ialcha. A mão de Ial é? Ialcha. Por isso que ele fala, não foi minha mão que fez todas essas coisas? Diz Ial. Fazendo link com o quê? Quem fez todas as coisas foi a mão de Ial. E a mão de Ial é Ialcha. Mas a gente precisou ir caminhando gradativamente no entendimento. E hoje o papai vai falar um pouco mais sobre a mão. Vai falar um pouquinho mais ainda sobre a mão. Nós vamos abrir em Lucas. Nós vimos essa passagem no último... Nós vimos essa passagem, quando eles estavam falando que papai estava expulsando por Beelzebu. Lucas 11, vamos lá. Irmão, Oi, irmã. aproveitando a informação sobre voltar, né? Eu lembrei daquela passagem que está em Lucas 13, fala que uma mulher, ela ficava possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada. Recurvada. O demônio montava nela. É isso aí, viu, irmão Alan? E tem uma passagem também em Apocalipse 17. A mulher estava montada. A mulher estava montada na besta. Ou seja, a besta que é o quê? Trono de Satanás. Viu? E ela montou nele. Montou nele. Ele permitiu. Né? Por quê? Porque ele quer casar com ela. Aí vamos lá. Lucas 11. 11, 14. Vamos lá. Lucas 11, 14. Página 1809. 1809. Né? Aí nós vamos chegar aqui, ó, um pouquinho mais para frente, que fala assim, no versículo 20, dizendo assim, ó, papai falando, olha só o que papai falando, porque estavam acusando ele, está expulsando em nome de Beelzebu. Aí, no versículo 20, papai fala, contudo,
se é pelo dedo de Iau que eu expulso os demônios, então o reino de Iau já chegou a vós. Aí nós vamos decifrar quem é o dedo de Iau. Tá? Vamos ver. Papai Alcha tá falando. Papai Alcha tá falando. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Olha aqui minha mão. Minha mão. Agora olha ela. 5 dedos. Olha para mim. 5 dedos. 5 filhos. 5 filhos fiéis. Quais são os 5 filhos fiéis? Alial, Macha, Daniel. Peraí, vamos de novo. Já trocaram aí. Alial, Macha, Daniel, Ezequiel e Micaial. Os 5 filhos. Irmãos, tem que lembrar os 5 filhos originais. São 5 filhos originais. O Shaul Paulo é insertado no candelabro para se tornar espírito de Iau. Mas nós estamos falando 5 filhos originais que fazem parte da mão. A mão tem 5 dedos. 5 dedos. Por que é falado mão e não mãos? Porque essas mãos aqui, ó, essa mão já foi, caiu. Por isso que é referido como mão. Sempre você vai ver falando a mão e não as mãos. A mão é a mão de Iau. E a mão de Iau tem 5 dedos. Agora nós vamos descobrir qual é esse dedo que está expulsando. Qual é esse dedo que está expulsando demônio? Ele está apontando para aquele que vai expulsar demônio lá em cima. Calma, irmãos, calma. Se é pelo dedo de Iau que eu estou expulsando demônio, então o reino de Iau já chegou até vós. Ele está apontando para o final dos tempos aquele dedo que vai expulsar os demônios lá dos lugares celestiais. Mas calma, nós vamos devagar. Ok? Nós vamos devagar. Só adiantei um pouquinho para vocês. Papai está mostrando que aquele que é dedo é filho dele, porque ele é mão. E ele tem 5 dedos, 5 filhos obedientes, 5 filhos fiéis, ok? Nós vamos descobrir qual é o dedo que está agindo. Faz um link com o quê? Quando Davi foi matar Golias, ele usou 5 pedras. Não, usou uma só. Mas ele recolheu 5. Ele usou apenas uma pedra, mas ele recolheu 5 e colocou aonde? No seu alforje. Mas usou só uma. Essa uma é a representação do dedo. Nós vamos ver quem que é, tá? Calma. Primeira coisa, nós vamos abrir, irmãos. Vamos abrir primeiramente Levítico 4:5. Levítico 4:5. Levítico 4:5. Página 164. Página 164. Página 165. Página 165. Página 165, versículo 5. Página 165. Nós estamos no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5, né?
Olha só, vamos começar no versículo 5. Presta atenção. Depois, o sacerdote consagrado, pela unção, tomará um pouco do sangue deste novilho e o levará à tenda da reunião. E molhará o dedo. É os dedos? Não. Molhará o dedo. Um dedo só. E molhará o dedo no sangue. E fará 7 aspersões diante do véu do santuário. Diante de Iau. O sacerdote, versículo 7. O sacerdote colocará então um pouco deste sangue sobre os chifres do altar do incenso, que é queimado diante de Iau na tenda da reunião, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra na entrada da tenda da reunião. Ok? Agora vamos voltar aqui no versículo 6. O sacerdote, olha só, versículo 5. Depois o sacerdote consagrado, o sacerdote consagrado pela unção, tomará um pouco do sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário, diante de Iau. O sacerdote colocará então um pouco de sangue sobre os chifres. Presta atenção. Primeira coisa, quem podia fazer era o sacerdote consagrado. Quando ele fala sacerdote consagrado, ele está referindo a quem? Irmã Ana. Hã? Não. O sacerdote consagrado, ele refere-se ao sumo sacerdote. É isso que você tem que entender. Aqui nós estamos na época da lei. Quando fala o sacerdote consagrado, ou seja, ele não é só o sacerdote. Entendeu? Ele é consagrado acima dos outros. Por quê? Porque ele está fazendo um rito de purificação. Por isso que faz a conexão àquele texto que nós lemos, falando assim: ora, tanto o santificador quanto os santificados descendem de um só, razão pela qual ele não se envergonha de ser chamado irmão. Lembra disso? O santificador é a pessoa do sumo sacerdote. O que ele faz? Ele mergulha o dedo no sangue. A gente lembra da rolinha. São 2 rolinhas, uma é morta e a outra rolinha viva é mergulhada no sangue e depois é solta. Depois ela é solta, ok? Tá, tranquilo. Então vamos continuar. De novo, agora nós pegamos Levítico 4, agora nós vamos pegar a passagem nós vamos pegar em Êxodo 8:14. Êxodo 8:14. Êxodo 8:14. Êxodo 8:14. Êxodo capítulo 8, versículo 14. Êxodo capítulo 8, versículo 14. Diz assim: vamos lá. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo para produzirem mosquitos e não conseguiram. E houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais.
Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Iau. Isto é o dedo de Iau. Agora a gente vai na passagem do despertar, que fala assim: não é tu que Transpassou o dragão. traspassou o dragão. Aonde está? Isaías 51. Isaías. 51:9. Qual? 51:9. Isaías 51:9. Isaías 51:9. Página 1336. Isaías 51:9. 1337. Isaías 51:9. Diz assim, ó. Isaías 51:9. Desperta, desperta. Mune-te de força, ó braço de Iau. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Por acaso não és tu aquele que despedaçou o Egito? Quando fala Raabe, irmãos, a tradução na Almeida é Egito. Tá? Não és tu que despedaçou o Egito? Ou seja, os próprios magos do Egito, com suas ciências ocultas, sabiam quem estava agindo. Quem estava agindo é o dedo de Iau. É o dedo de Iau. Por quê? Porque foi ele que libertou os israelitas do cativeiro e os levou ao deserto. Fazendo um link com Apocalipse 12. Vamos lá. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Versículo 5. Apocalipse 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau. Quem que é esse Iau? Micael. E do seu trono. Quem que é o trono? Gabriel. E a mulher fugiu para o deserto. Fazendo um link. Quando o povo foi tirado do Egito, foi para o deserto. Viu? Foi para o deserto. Por isso que está fazendo a conexão. Que aquele que também é chamado de braço também é o dedo. E é o dedo que se mergulha no sangue. É o dedo que mergulha no sangue. E para que se mergulha o dedo no sangue, irmão Tiago? Fazer o quê? E qual o objetivo disso? Purificar. Exatamente, é no sangue que se purificava os utensílios do templo. É no sangue que se purifica os utensílios. Vamos abrir aqui, irmãos. Vamos abrir em Êxodo 29:12. Êxodo 29:12. Êxodo 29:12. Página 144. Êxodo 29:12. Êxodo 29:12. Diz assim: tomarás parte do sangue do bezerro e com o
dedo, é com os dedos? Não. E com o dedo o porás sobre o chifre do altar, derramando o resto do sangue ao pé do altar. É com o dedo que vai se mergulhar no sangue e vai marcar o quê? Os chifres do altar. Ok? Tranquilo? Aquele que é embebido do sangue, porque ele veste as vestes tingidas ou embebidas do sangue do seu pai. Ele veste a veste, ele é aquele que é o dedo mergulhado no sangue, porque ele veste as vestes embebidas no sangue do seu pai. Ele é a representação do dedo embebido de sangue, que através do dedo embebido de sangue que se purificava o santuário. Tá claro? Claro. Então vamos abrir aqui. Vamos um pouquinho mais. Números 19:4. Números 19:4. Oi. Será que é por isso que os padres, eles molham o dedo na hora de benzer? Eu nem saio dessas coisas. É imitando? Ah, com certeza. Consagração, sabe? É. Benze, né? É, Benze. com certeza, sempre está imitando. Vamos lá. É Números 19:4. Números 19:4. Aqui está dando a dica de quem. Eu já falei com vocês, por quê? Porque, olha só, quando você tem o filho de Arão e o filho de Moisés, irmão de Arão, eles tiveram filhos e puseram o nome de Eliezer. Mas para fazer distinção de um filho do outro, na tradução puseram o filho de Arão como Eleazar e o filho de Moisés como Eliezer. Mas na realidade, no hebraico, é a mesma palavra. E os dois chama Eliezer, ok? Então tá. Então eu vou falar como Eliezer, tá? Levítico 19. Números. Vocês têm que me ajudar, irmãos. Número 19:4. Essa lâmpada, eu tô tendo muita dificuldade porque eu tô com a Bíblia menorzinha hoje. E aí, a luz também não tá me ajudando. Números 19:4. Números 19:4. Posso ler? Diz assim. Vamos começar no 3. Vamos começar. Ah, melhorou. Vamos começar 19:1. Ial falou a Macha e a Arão, disse-lhes: eis um estatuto da lei que Ial prescreve. Fala aos israelitas que tragam a ti uma novilha vermelha. Psiu. Vocês estão falando demais hoje. Tá difícil eu controlar. Aqui está mostrando a purificação do templo usando uma novilha vermelha. Presta atenção. Que tragam a ti uma novilha vermelha, sem defeito e perfeita, e que não tenha ainda sido submetida ao jugo. O que é submetida ao jugo, irmã Ângela? Nunca foi montado. Nunca foi submetido ao jugo, nunca foi montado, ok? Vamos lá. De novo.
Agora que eu estou entendendo, a novilha vermelha para purificar, é daqui mesmo. Entendeu? Que tragam a ti uma novilha vermelha sem defeito e perfeita, e que não tenha ainda sido submetida ao jugo. Entregá-las-eis a Eleazar. Aqui a gente já sabe que é Eliezer. Eliezer. A palavra em hebraico é a mesma. O que significa Eliezer, irmão Vitor? Se levanta. Não. Irmão Tiago. Aquele lá é meu Felipe, você é Tiago. Irmão, alguém se habilita? Não. Eliezer significa aquele que ao ajuda. Aquele que ao ajuda. Eliezer, aquele que ao ajuda. Então tá. Então vamos lá. Entregá-las-eis a Eliezer, o sacerdote. Será levada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Depois o sacerdote Eliezer tomará com o seu dedo um pouco do sangue da vítima e com esse sangue fará 7 aspersões na direção da entrada da tenda da reunião. Ok? Ele está purificando. Usando a novilha vermelha e usando o quê? O dedo. Ok? O dedo. É o dedo, um dedo mergulha. E depois ele faz isso, ó. Ó. 7 vezes. Um dedo mergulha no sangue. Depois ele faz isso. Faz a aspersão 7 vezes. Ok? Tá indo bem? Sim. Então tá. Então, agora nós vamos lá voltar no Egito. Não vamos voltar no Egito, não. Vamos lá no Monte Sinai. Vamos no Monte Sinai. Êxodo 31, 17. Êxodo 31, 17. Página 148. Muito bem, irmã. Página 148. Êxodo quanto, irmãos? Hã? 31, 17. Êxodo 31, 17. Diz assim: será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Porque em 6 dias, Iau fez os céus e a terra. No 7º dia, porém, descansou e tomou alento. Prestou atenção? Começa falando dos 6 dias, 6 dias, 6 dias. Tá mostrando, tá fazendo um link. Por quê? O que foi feito no 6º dia? O homem. Aí quem que é? O último Adão. O último Adão. Lembra do último Adão? Então tá. Agora, versículo 18. Quando ele terminou de falar com Moisés, quem é esse anjo que está falando? Micael. Quando ele terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testamento, do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Iau. Escritas pelo dedo de Iau. É o dedo que mergulha no sangue. Escritas pelo dedo de Iau. Agora eu quero que o irmão ache para mim e falar assim, ó, agora eu vou fazer uma nova aliança. Dessa vez
eu não vou escrever em tábua de pedra, mas eu vou escrever no coração. Vamos achar, quem vai achar primeiro para mim? Provérbios 3. Provérbios? Não é da tábua do coração? Não, Não? essa é a tábua do coração assim. Guarda minha lei na tábua do teu coração, mas não é essa passagem. Vamos lá. Vamos ver quem que vai achar. Tem aquela passagem do dedo, dos utensílios, né? O dedo escreveu na parede. Quando os utensílios do templo foram profanados, os utensílios do templo foram profanados, o dedo escreveu na parede. Por quê? Porque é o dedo aquele que cuidava dos utensílios. Lembra? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque a Escritura conversa assim, irmãos, e nunca se entendeu. Quem vai achar para mim? Hebreus quanto? Página 2093. Hebreus 8. Hebreus 8, 10. Hebreus 8. 8 e 8, eu acho que é melhor. Vamos começar. Hebreus 8, 8. Hebreus 8, 8. Vamos começar do 8, 7. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituída pela segunda. Versículo 8. Ela fez, com efeito, uma repreensão. Dias virão, disse o mestre, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Ialda uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia que os conduzi pela mão, para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. Por isso, não me interessei por eles, diz o mestre. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel. Aí faz um link com aquele de Zacarias 11. Eu quebrarei o meu bastão chamado união. Benevolência não, irmãos. União, que é a união entre a casa de Ialda e a casa de Israel. Eu vou quebrar. Fazendo link aqui com o mesmo personagem. De novo, versículo 10. Eis a aliança pela qual ficareis unido. Eu quebrei o bastão chamado união. Fazendo um link aqui, ó. De novo. Eis a aliança pela qual ficarei unido. Eu quebrei a aliança, quebrei o bastão chamado união. Unidos. Vamos de novo. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o mestre, porei minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu serei seu Ial e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, afirmando, conhece o mestre? Porque todos me conhecerão, do menor até o maior, porque terei compaixão das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, sendo, ao falar da nova aliança, tornou velha a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece, está prestes a desaparecer. Viu?
a aliança antiga, que foi escrito na pedra. Foi escrito na pedra, com o dedo de Iau. E agora o dedo de Iau vai escrever na testa. Por quê? Porque ele está falando assim: porei minhas leis na sua mente. E eu já falei com vocês, aquele que sela na testa, viu o anjo que subia do Oriente. Ele tinha o selo de Iau vivo. E ele falou: não faça mal para a terra, até que tenhamos selado na fronte, na testa. Ou seja, na mente. As minhas palavras, porque ele é a palavra de Iau. Apocalipse 19, na Bíblia Almeida fala, ele é conhecido como a palavra de Iau. Na Bíblia Jerusalém fala o verbo de Iau, mas o certo é a palavra de Iau, porque ele é trombeta. Vocês estão, parece que não estão entendendo nada, né, irmãos? Estão muito... nem aplaudiram o papai Alves. Oi. Jeremias 31 também está escrito sobre isso aí, no versículo 33. Então lê para nós. Porque esta é a aliança que selarei com a casa de Israel. Depois desse dia, o oráculo de Iau... Oráculo não. Assim diz Iau. Lembra disso. Eu porei minha lei em seu seio, e a escreverei em seu coração. Então eu serei o seu Iau, e eles serão o meu povo. Tá repetindo, né? De novo, falando, reafirmando. Ele está reafirmando. Ali ele está apontando, irmãos, olha só. A mão é Yahshua. Ele tem 5 dedos, que são os seus 5 filhos. Dentre os 5 filhos, ele escolheu um para mergulhar o dedo no sangue e fazer expiação sobre a casa que ele colocou para ele cuidar. Qual é a casa que ele colocou para ele cuidar? O templo. O templo. Então ele é aquele que santifica pelo sangue do seu pai. Ele faz a expiação através do sangue do seu pai. Entenderam? Sim. Então, quando ele fala o dedo, vai mergulhar o dedo no sangue, ele está referindo em todas as manifestações que ele sempre atuou. E ele nunca apareceu. Ele nunca apareceu. Por quê? Porque é no final dos tempos que ele seria revelado. Está em Isaías 52. Vamos lá. Isaías 52. Isaías 52, versículo 7. Olha aqui, Isaías 52, 7. Como são belos sobre os montes. Viu aqui? Quando fala sobre os montes. Que monte é esse, irmã Ana? É muito simples, mano. Hã? Monte Sião. Eu vi o Cordeiro sobre o Monte Sião com os 144 mil, que trazia escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Viu? Então tá. Como são belos sobre os montes o pé do mensageiro que anuncia a paz, que proclama as boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Iau reina. O teu Iau reina. Aí você chega aqui embaixo, versículo 10. Versículo 10. Iau descobriu. É isso aqui, ó. Tá coberto. Olha aqui para mim. Olha aqui. Tá coberto. Ninguém tá vendo. Agora eu tô descobrindo, ó. Todo mundo tá vendo o braço. Tava coberto. Agora ele tá descobrindo. O que ele está mostrando? Ele está mostrando aquilo que sempre esteve escondido. Sempre agiu, sempre fez, sem aparecer. Chega no final dos tempos, agora ele está mostrando. Quem é esse? Vamos lá.
Isaías 52, versículo 10. Isaías 52, versículo 10. Iau descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Iau. Ide-vos, saí daqui. Ide-vos, saí daqui. Saí daqui, vós que levais os utensílios de Iau. Que utensílio é esse, irmã Maria? Que os utensílios são esses que ele está levando, irmã Maria? Irmãos, é tão fácil. Não, minha irmã, utensílios do templo. Quando você viu Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele saqueou o templo e tomou os utensílios de ouro e levou para a Babilônia. Agora, ele está pegando os utensílios do templo de ouro, aqueles utensílios, e voltando para o templo celestial, voltando para restaurar o templo que foi desolado pelo rei de Babilônia. Aqui está mostrando, irmãos, Iau, ele fez o quê? Ele descobriu o braço, que sempre trabalhou escondido, nunca quis aparecer, e foi vontade de Iau, no final dos tempos, fazer ele receber o seu mérito. Muito forte. Por isso que nós vimos ali, até ele foi o dedo que escreveu a lei para Macha e entregou para Macha. Muito forte, muito tremendo. É o dedo santo, porque fala que descobriu o braço santo, porque o dedo é santo. Por quê? Porque é ele que santifica. Tanto o santificador quanto os santificados descendem de um só. Por isso ele não se envergonha de ser chamado irmão. Posso só fazer uma ratificação ou não? Ratificação é correção. Verdade, quem levou, na verdade, os utensílios foi Beltesazar, né? Nabucodonosor levou as pessoas. Veja bem. O que é Beltesazar? Você está enganado. Ele levou os utensílios, saqueou, está em Jeremias 52, o rei de Babilônia. Abre lá em Isaías 52. Beltesazar, ele foi sucessor e ele tomou os despojos do rei de Babilônia. Por quê? Porque ele era persa. E os persas invadiram Babilônia e tomaram o reino de Babilônia com todos os despojos, com os escravos, com os utensílios do templo, tudo. Porque um império superou o outro e venceu o primeiro. Vamos abrir Jeremias 52. Vamos lá. Jeremias 52. Vamos começar Jeremias 52, 12. No 5º mês, no 10º dia do mês, Nabuzardan, chefe da guarda, funcionário do rei de Babilônia, entrou em Alxalã. Ele incendiou o templo de Iau, a casa do rei, e todas as casas de Iau-Xalã. Todo o exército dos caldeus, que são babilônicos, que estava com o chefe da guarda, derrubou todas as muralhas em torno de Alxalã. Nabuzardan, chefe da guarda, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado ao rei de Babilônia e o resto dos artesãos. Mas Nabuzardan, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como vinhadeiros e lavradores. Os caldeus quebraram as colunas de bronze
que estava no templo de Ial, os suportes e o mar de bronze, que estava no templo de Ial, e carregaram todo o bronze para Babilônia. Eles tomaram também as panelas, as pás, as facas, as bacias para aspersão, as bandejas e todos os utensílios de bronze que serviam no culto. O chefe da guarda tomou ainda as taças, os braseiros, as bacias para aspersão, as panelas, os lustres, as bandejas, as taças, tanto de ouro quanto de prata. Quando as duas colunas do mar único, as 12, os bois de bronze que estavam debaixo do mar e os suportes que fizera o rei de Salomão, fizera para a casa de Ial, não se podia calcular o que pesava o bronze de todos aqueles utensílios. Quanto às colunas, tinha 18 côvados de altura, sua circunferência 12 côvados, sua espessura 4 dedos, ela era oca. Um capitel de bronze estava sobre ela, a altura do capitel era de 5 côvados, tinha ao redor uma grande romã, e tudo era de bronze. Como esta era a segunda coluna, havia 96 romãs de um lado, ao todo era 100. O chefe da guarda tomou também os sacerdotes da cidade, tomou o eunuco, comandante dos homens de guerra, 7 homens de serviço pessoal do rei que se encontraram na cidade, o escrivão, o exército, levou e desolou tudo. Levou o que era de prata, levou o que era de ouro, o que era de utensílio, o que era de bronze, saqueou e depois pôs fogo na cidade. Gratidão, papai. Levou tudo para Babilônia. Aí quando veio o filho do rei de Babilônia, esse foi tomado em despojo pelo persa. E ele foi tomado em despojo quando? Quando ele fez uma abominação, bebeu vinho fermentado nos copos, nos utensílios do templo, profanando assim a memória de Ial. Aí, aquele momento, o reino dele foi entregue para o outro. O reino dele fala assim, mené, tekel passi. Pesado fosse achado em falta, teu reino será entregue agora na mão dos medo-persas. E foi dito e feito. Naquela madrugada foi entregue tudo. E dali se tornou o despojo. Por quê? O vencedor toma o despojo do perdedor. Tudo ficou ali. Ok? Por isso que eu fiz confusão, me perdoe. Assim seja. E, na verdade, ele levou as taças, né, para beber vinho com os seus convidados. Ele levou porque ele já tinha levado. Quando ele venceu, o que acontece? Quando a gente vê aqui Nabucodonosor, ele levou tudo. Ele dissolou. Essa é uma representação no final dos tempos dos utensílios, sabe, irmã Maria? Quando fala utensílio de ouro e utensílio de prata, você vê ali o utensílio de ouro, aquele que serve dentro do templo, né? Então, ali tem uma representação que foi pegada os filhos de Alxa, que serviam como utensílios no templo, e levaram para Babilônia, até chegar o libertador que tiraria eles de Babilônia e voltaria com eles para a casa celestial. Entenderam? Isso, irmãos, como eu falei com os irmãos, eu não estou conduzindo aqui, não fiz o estudo para trazer hoje para os irmãos. Eu deixo o papai conduzir. Ele falando. Ok? Ele está falando e eu simplesmente estou trazendo para os irmãos aquilo que ele quer revelar. Assim seja. Assim seja. Nós estamos já com 1h40. E aqui, irmãos, a gente tem que parar aqui para a gente meditar. Quando o ensino aqui nós falamos de dedo, de Ial,
é aquele que santifica a vontade pelo Pai. Porque aquilo que nós trouxemos lá atrás, quando nós falamos que era 10 filhos, não falamos de nós mesmos. Nós não tínhamos um entendimento nem de mão nem de braço. Lá atrás, há mais de um ano. E o Pai vem conduzindo o ensino. E agora chegar e você falar assim, é coincidência. Quando nós falamos que papai, como a representação dos 10 filhos de Jó. 7 homens e 3 mulheres. Que era o projeto inicial, os 7 filhos homens serem os 7 espíritos de alma. Das 2 mãos é referido a mão. Da mão é referido o dedo. E a gente vê na escritura aquele que foi embebido do sangue do seu pai para fazer a purificação do templo. Ial que está revelando o seu braço. Aqui está falando. Ial revelou o seu braço santo. É Ial que está revelando o seu braço santo. E é um braço santo que não é de agora. É de tempos antigos. Por isso está falando, desperta, desperta. Não é você que traspassou o dragão. Essa passagem, traspassou o dragão, ele tinha já traspassado. Entendeu? E é uma condição, irmãos, de subjugar ele. Por isso que é a raiva de pegar ele no momento de traição. Por quê? Porque ele ali submeteu Lúcifer à condição de trono dele. Então, é o vencedor que subjuga o perdedor. E ele está falando aqui, ó. Se eu, papai falando, se eu expulso o demônio pelo dedo de Ial, o reino de Ial já chegou até vocês. Mostrando claramente aquele exército que estava ali com o papai, quando o papai falava sai, aquele que é dedo, falava assim, o que você está ainda fazendo aí? Por quê? Porque a gente já viu, irmão, tem a chave do quê? Do abismo. Tem a chave do abismo. Se ele não obedecer, o que acontece? Vai para o abismo. E ele está fazendo, apontando para o final dos tempos. O final dos tempos é quando o demônio for expulso do céu, o reino de Ial já se estabeleceu. Gratidão. E, irmãos, muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque o anjo, ele é sensível. Está aonde? Isso está em Salmo 2. Aqui a gente pega Salmo 2:4. Salmo 2:4 fala assim: o que habita nos céus ri. O mestre se diverte à custa deles. Quando a gente pegou aquela passagem, ele falando que eu vou rir deles. Lembra disso? Sim. Aonde? Hã?
onde fala sobre aquela situação. Não, minha irmã, não. Tá viajando, tadinho. Não, porque aquela passagem que fala assim, ó, ele rirá deles quando vier o seu espanto. Quando vier o seu espanto, vai rir deles. Vamos lá. Quanto, irmão? Provérbios 1:26. Vamos lá. Provérbios 1. Provérbios 1:26. Vamos lá. Diz assim. Vamos pegar no 23. Convertei-vos à minha exortação. Eis que vos derramarei o meu espírito e vos comunicarei minhas palavras. Porque vos chamei e recusaste, estendi a mão e não fizeste caso, recusaste os meus conselhos e não aceitaste minha exortação. Por isso rirei da vossa desgraça, divertir-me-ei quando vos chegar o espanto. Quando vos sobrevier o espanto como cataclisma, quando vossa desgraça chegar como turbilhão, quando cair sobre vós a angústia e a aflição, aí me chamarão e eu não responderei. Procurar-me-ão e não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não conheceram o temor de Yahweh. Não conheceram o temor, mostrando a sexta haste. A sexta haste. Não, o quê? Não reconheceram. Não reconheceram. Não reconhecer. É uma atitude de descaso. Não reconhecer. É uma atitude de descaso. E aí ele está falando, esses que estão fazendo descaso, essa desgraça vai cair sobre eles. Aí você vai falar assim, peraí, isso aqui não é uma atitude de ri deles. Aí, como eu já vi lá no grupo, o irmão falando, não pode fazer isso. Aí você fala, então fala com aquele que também é perfeito, Elias. Alial, que na hora do desafio lá com os sacerdotes de Baal, ele faz isso, ri deles. Ri deles. Vamos voltar ao Salmo 2. Versículo 4. O que habita no céu ri, o mestre se diverte à custa deles, e depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Publiquei o decreto de Iau. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança. Quem é que está recebendo as nações com herança, hein? Yahshua Micaial. Entendeu? Ele está falando. Por isso que faz um link lá com aquele que fala em... Essa passagem é Zacarias 13, falando assim, o que é isso? Essa ferida em teu peito? São as que eu recebi na casa dos meus amigos. Aí ele fala, e me dirão, que são isso? Ele fala, foi as feridas que eu recebi. Aí ele fala assim, eu sou lavrador da terra, porque a terra é minha propriedade, desde a minha juventude. Fazendo um link com o Salmo 2. Por que ele está revelando o braço santo? Irmã Julie, por que Yahweh está revelando o braço santo no final dos tempos? É muito simples, irmão.
Ele está apresentando o herdeiro dele, falar assim, agora eu vou entregar tudo para ele. Ele está simplesmente mostrando o herdeiro de tudo. Porque a partir do momento que o pai dele se tornou Iau, ele se tornou herdeiro de tudo. Não é uma coisa que ele está surgindo do nada, igual o mensageiro de Sardes acha que o ancião, ele aparece em Apocalipse, brotou lá, ele brotou em Apocalipse, ali o ancião que senta ao redor do trono, brotou, não entende que a estrutura tem que ser uma estrutura de igreja e não de sinagoga. De novo, versículo 7. Publiquei o decreto de Iau, ele me disse, tu és meu filho. Publicarei o decreto de Iau, ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com cetro de ferro. Apocalipse 19. Como um vaso de oleiro as despedaçarás. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi a Iau com temor, beijai seus pés, com tremor, para que não se irrite. Fazendo um link com aquele Êxodo 23, olha, cuidado, não irrita ele, porque ele não vai perdoar a vossa transgressão. Beijai seus pés com tremor, para que não se irrite, e pereçais no caminho. E num instante sua cólera inflama, ele fica nervoso de repente, quando é irritado. Felizes aqueles que nele se abrigam. Ok? Assim seja. Assim seja, meus irmãos. Assim seja. E é isso que é o temor a Iau, que é o sexta haste. Temei a Iau. E temei aquele que Iau enviou. É verdade. Temer a Iau é temer aquele que Iau enviou. Vamos encerrar, meus irmãos. Gratidão, papai. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Iau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Iau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Aleluia! Adorado seja Iau. Aleluia! Adorado seja Iau. Aleluia! Adorado seja Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa.